Alô, você, como dizia o eterno Fernando Vanucci, muito boa noite. 21h13 desta noite de quinta-feira, uma noite onde os corações palmeirenses e são paulinos estão colocados à prova. É o coração no bico da chuteira, num grande jogo, Choque Rei, decidindo o Campeonato Paulista em 2 partidas. Esta é a primeira delas e a partir de agora estamos chegando no nosso esquenta, esquentando as emoções, mostrando para você o que virá pela frente, qual a nossa expectativa em relação aos jogos de hoje. Ao meu lado, Rodrigo Corti, do nosso querido Esporte Acontece, onde eu também participo, onde você também participa, onde você faz acontecer, e a partir de agora, nessa transmissão simultânea, via Facebook, via YouTube, nas 2 plataformas, nas 2 páginas, tanto do Esporte Acontece... Grande Rocha Júnior, boa noite para quem acompanha também o Rocha na Rede, que acompanha o Esporte Acontece, onde o esporte só acontece com você. Prazerzaço estar aqui de novo para a gente poder falar de futebol, para falar de um grande clássico, um clássico... Dentre os clássicos paulistas, para mim, o clássico mais envolvente, o clássico que tem mais história. Vamos falar de Palmeiras e Corinthians, vamos falar do majestoso, mas o clássico que tem mais história é, para mim, o Choque Rei. Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, que prometem fazer uma grande decisão de um campeonato que ganhou uma proporção, meu amigo, que para muitos deveria ser apenas como um certo laboratório, e a gente vai saber que não vai ser bem assim na final, não. É verdade, até porque o Palmeiras... No início, jogando com o time C, na verdade, né? Porque o time B compõe praticamente um time titular, mas o time C era com os garotos da base. O Palmeiras colocou molecada que a maioria desconhecia. Pedro Acácio, Pedro Nicásio, alguma coisa assim, o Garcia, o Renan, que começou assim, o Vanderlan, né, que agora jogou até Libertadores, começou com esse grupo C. De repente, a equipe quase ameaçada de não se classificar, muitos falando de vexame pra cá, vexame pra lá, e a cobra foi crescendo, deram espaço, o Palmeiras foi chegando, contou com a ajuda do seu arquirrival Corinthians e chegou nessa fase agora final. É pra valer, Rocha Júnior, agora é pra valer. O torcedor do Palmeiras, o pra valer não pode ser dar um título pro São Paulo que não vem desde 2005. Né? Se a gente for considerar aí o São Paulo praticamente quase 9 anos, 8 anos e meio aí sem ganhar um título, né? O último da Sul-Americana, aquele jogo que não terminou contra o time argentino do Tigres, né? Mas enfim, do Tigre. Mas todo mundo fala que a porrada no vestiário foi o que culminou para que não tivesse segundo tempo, e para muitos a maldição daquele dia permanece até hoje e tende a ser quebrado. É aguardar para ver. Do lado do Palmeiras, não queria chegar, mas falou que fez laboratório somente no momento que poderia realmente estar ausente da fase das quartas de final adiante no Paulista, e aí resolveu falar, não, mas sempre foi laboratório, e é uma coisa que eu discordo, acho que deveria ser dito desde o início, não fiquem preocupados se o Palmeiras não chegar, porque a gente não está preocupado com isso. E eu acho que deve ser assim com todas as equipes consideradas fortes para ganhar competições que valem a pena no Brasil. Se a gente for analisar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e Libertadores, onde estão Palmeiras e São Paulo, é muito mais peso e muito mais importante para o seu torcedor do que o Campeonato Paulista. Só que ganha proporção diferente hoje pelo fato do São Paulo estar há muito tempo, está um jejum de título, e o Palmeiras, por sua vez, de ser o time da grife, o time que está chegando em decisões a todo momento e que vai querer honrar o que está fazendo de trabalho há anos, ou seja, mostrar que realmente é um time mais formado, um time mais competente na hora da decisão. Eu acho que tem que ter o pé no chão aí. Agora o torcedor palmeirense vai ficar louco com esse caso o São Paulo seja o campeão. E o torcedor do São Paulo, por sua vez, se não ganhar o título, eu acho que vai entender mais. Desde que o São Paulo entre em campo para jogar bola e querer ganhar a qualquer custo. Aí que é importante. Agora o São Paulo entrar como vinha jogando nas outras vezes no mata-mata de puto, o time cai de produção, o time se entrega, o time quando toma um gol ele se abate. É isso que o torcedor São Paulino deve prestar mais atenção nessa decisão. Já o palmeirense não. O Palmeiras tem a obrigação de ser campeão porque tem hoje um time mais formado do que o São Paulo, na minha opinião, Rocha Júnior. Vamos analisar a seguinte questão, que houve uma grande polêmica durante esse início de semana em relação ao São Paulo, porque houve a Libertadores da América, os times estão jogando um dia sim, um dia não praticamente. O Palmeiras adotou uma estratégia semelhante, dando preferência para a Libertadores, e eu falei semelhante, mas ao contrário, né? A diferença, uma estratégia oposta. O Palmeiras deu privilégio para a Libertadores e colocou a molecada para jogar o Campeonato Paulista.
e isso resultou com que o Palmeiras conseguisse antecipadamente a classificação para as oitavas de final e também a primeira colocação do seu grupo. Com isso, no último jogo, jogou com uma equipe mista, enfrentou Defensa e Justiça, teve problemas na defesa e perdeu a partida, mas perdeu sendo o líder do seu grupo, não perde a liderança e vai estar no primeiro pote aí do sorteio. Já a equipe do São Paulo fez uma estratégia diferente, abdicou da Libertadores, principalmente depois do terceiro jogo, colocando uma equipe reserva, e aí veio de resultados ruins. E agora complicou um pouco mais a situação do São Paulo na Libertadores, pode ficar inclusive em segundo lugar, o que é perigoso, de repente numa fase seguinte pode enfrentar um River Plate, pode pegar o próprio Palmeiras, pode pegar o Flamengo, e aí o sonho da Libertadores ir por água abaixo. E aí privilegiou o Paulista colocando jogadores do time A para enfrentar equipes do interior. Essa estratégia de Hernan Crespo, se o São Paulo não vencer o Paulista, ele não pode ser cobrado por isso, Corti? Olha, Roger Júnior, sinceramente eu acredito que não, porque o torcedor de São Paulo que gosta do Hernan Crespo é a forma como ele vem trabalhando no São Paulo. Algumas mudanças de peças em relação ao que era o time do Fernando Diniz, é bem verdade. Mas o Hernan Crespo conseguiu colocar uma filosofia, um trabalho, uma metodologia de até treinar em dia de jogos, pensando no que é melhor para aquele determinado adversário. Eu vejo que o Hernan Crespo está nas graças do torcedor. O torcedor São Paulino, volta a dizer, eu acho que não numa derrota para o Palmeiras, que seria um resultado normal, assim como uma vitória de São Paulo contra o Palmeiras. Acho que qualquer um que venha a ser o campeão não é vexame nem para um lado nem para o outro. O que o torcedor do São Paulo não aceitará é ver se o São Paulo perder esse título jogando de uma forma onde sente o gol, onde falta aquela vibração, onde não tem um tesão de querer aquele título. Aí vai começar a ser questionado nessa linha de por que não priorizou Libertadores. Mas eu acho que o São Paulo está no caminho certo. Eu acho que a questão da Libertadores, de ser primeiro ou não, primeiro colocado, para o São Paulino tanto faz. O que ele quer realmente é poder chegar agora na final do Paulista e honrar esse período de 19 jogos que o Crespo está na frente do clube. 19 jogos, Rocha Júnior, com 12 vitórias e apenas 2 derrotas, com 5 empates, sendo que dessas 2 derrotas, uma para o Racing agora no jogo que poderia sim colocar o São Paulo como primeiro do seu grupo, e até dependendo do resultado como foi do Palmeiras, vencendo o último jogo contra o Sport Cristal, sendo primeiro até na soma total de todos os grupos, isso provavelmente não foi e não é prioridade do São Paulo. O São Paulo quer ganhar esse Campeonato Paulista e 2 derrotas apenas no trabalho de um técnico que chega com uma ambição de ter que fazer o São Paulo voltar a ser aquele time que incomoda e não ser um time do quase. Eu acho que o trabalho dele está sendo muito bem visto e um trabalho maravilhoso. A gente tem que falar. O trabalho de um jogador, de um técnico latino, um técnico europeu, é completamente diferente dos técnicos brasileiros, que eu acho que estão muito acima até. Eu acho que estão acima dos técnicos brasileiros. E houve uma polêmica aí sobre a eleição o que eu penso dos em relação ao Crespo, do futebol mundial. Eu acho que assim, o trabalho e deixaram o Abel Ferreira de fora, que foi campeão da Libertadores, tem que saber que o treinador, o Hernan Crespo, não necessariamente porque não consegue um título, que incongruência não tem um trabalho bem visto, um trabalho bom, um trabalho que deve ter uma continuidade. Se a gente for voltar na época do passado, quando o Tele Santana ganhou tudo pelo São Paulo viveu um momento muito ruim, de 89, 90, e aí em 90 com o Tele Santana, de cara ele já tem uma final contra o Corinthians não tinha sido campeão em nenhum momento do Campeonato Brasileiro, ganha com 1-0 com o gol do Tupanzinho, e aí o Tele já tinha falado antes que se me deixar trabalhar, me deixar ter uma continuidade aqui dentro, parando com essa questão do São Paulo de todo momento estar mandando o treinador embora, eu consigo fazer um trabalho decente aqui, um trabalho que amanhã vocês vão falar, pô, esse cara é excepcional. Como foi? Ganhou tudo. Então, não estou falando que o Hernan Crespo, longe de comparar com o Tele Santana, mas o que a gente tem que entender é uma derrota dele pode começar a pensar de só ganhou tudo, embora, né? Só ganhou tudo. Então, São Paulino, a certo ponto, Rocha, chega no nível, chega até num certo ponto de falar, se ganhar o Paulista e o Hernan Crespo, de fato, tiver sondagem para ir embora daqui, por exemplo, se o Simeone ganha agora aí o Campeonato Espanhol e decide largar o Atlético de Madrid, já fez sua história, quer para outro lugar, cara, vamos falar do Hernan Crespo lá, por exemplo, indicando, ele vai para o Atlético de Madrid, torcendo o São Paulo falar, ok, ganhou o Paulista, que hoje o Campeonato Paulista para o São Paulino é um campeonato de um peso enorme para quebrar esse jejum. Só que não tem uma coisa também, Rodrigo, porque assim, agora, nesse momento, na minha concepção, tem um peso enorme.
Agora, no final do ano, não vai mais ser o mesmo peso. Porque se o São Paulo não vencer o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil ou a Libertadores da América, que são os maiores torneios das quais as equipes só do que aí, Brasil só para disputam, responder a sua pergunta em relação ao Abel, eu estou fazendo uma comparação com o Hernan Crespo. Eu acho um exagero você falar que o Hernan Crespo é um treinador melhor do que o Abel Ferreira. A gente pode até questionar a forma como o Abel Ferreira pegou o time do Palmeiras e fez o time que o Palmeiras tem, o elenco que tem, chegar nas decisões que chegou. Você não pode falar que um cara que ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores, tudo bem, perdeu a Supercopa dos Campeões da Libertadores, a Supercopa Sul-Americana, por defesa e justiça do técnico até então, Hernan Crespo, que foi o BKSEC, né? Mas, enfim, foi um trabalho que quem deixou foi o Hernan Crespo. E perde do Flamengo na Supercopa do Brasil, lá, em Campeonato do Brasil contra o Brasileiro. E foi um jogaço. Melhor jogo até agora. E você tem um treinador que de novo chega numa decisão, eu acho que você não pode ir nesse período curto do Abel Ferreira. Então, assim, eu acho uma hipocrisia falar que o trabalho do Hernan Crespo, né, é melhor do que o Abel Ferreira. O treinador vive de título, assim como o clube. Então, o trabalho que o Abel fez, perdeu o título, foi para o Mundial, passou vergonha, ok, mas conseguiu fazer com o Palmeiras coisas que muito técnico talvez não conseguisse. Ele conseguiu fazer do Palmeiras esse time que eu volto a dizer, eu não acho nada de excepcional do Palmeiras, eu sempre falei isso, mas é um grande time no que diz respeito a conjunto, o que diz respeito à filosofia, e esse trabalho é bem feito pelo Abel. O time do Palmeiras é muito questionado na questão de ser um time reativo, de ser um time que não propõe o jogo, de ser, aliás, um time que propõe o jogo, um time que espera. Só que é o seguinte, o Palmeiras taticamente é um time que marca do meio para frente e que faz com que qualquer adversário técnico ou não, como foi o jogo com o Flamengo, por exemplo, errar. Ou seja, você tem que dar mérito para um treinador que faz isso, que treina isso, que não estou preocupado com posse de bola, estou preocupado no momento que eu a tenho, resolver lá na frente com a competência. E isso o Palmeiras indiscutivelmente vem tendo e incomoda muitos torcedores, muito clube que, pô, o Palmeiras está dando sorte, o Palmeiras acha o gol, o Palmeiras isso e aquilo, mas não vê o trabalho como um todo. Diferente do Hernan Crespo, que faz o São Paulo, sim, querer a posse de bola, fazer tocar a bola com paciência e rodar muito bem esse elenco. Se não fosse assim, como é que nós vamos explicar que o Crespo não tem competência, Rocha? Fazendo, por exemplo, o Igor Vinícius substituindo o Dani Alves, que estava ausente, fazendo as assistências, fazendo gol, fazendo o Gabriel Sara vir de trás para fazer os gols. Então, assim, taticamente, eu acho o Crespo muito bom treinador, é um cara que trabalha as alternâncias e isso pode ser o grande trunfo para essa final contra o Palmeiras. A gente convida aí a galera que está assistindo nesse momento via Facebook e também pelo YouTube. Qualquer pergunta que você queira fazer, fica à disposição, tá? A gente vai encerrar o nosso esquenta um pouquinho antes do início do jogo. Depois eu e o Rodrigo, a gente vai assistir a partida tranquilo, sossegado. Exato. Né? E aí... Eu mais ainda, né? Porque eu não torço nem para o São Paulo nem para o Palmeiras, então quero ver um bom espetáculo. É verdade. Eu, como torço também para o 13 de Arapiraca, fica tudo certo, né? Você não tem envergadura moral, Rafael, para falar. Mas muito bem. Então a gente convida você, quer mandar uma perguntinha para a gente, dar o seu palpite. Nós temos aí no nosso Stories do Facebook, a gente colocou, né, várias opções sobre quem vence as partidas, enfim, em disputa nesta quinta-feira. Então, para trazer para você um resultado parcial até o momento, o jogo entre Palmeiras e São Paulo, o pessoal votou, está votando ainda, temos 60% dos votos direcionados para o São Paulo, 40% para a equipe do Palmeiras. Temos também um jogo pela Libertadores da América, o Olímpia enfrentando o Internacional de Porto Alegre, e aí a votação é maciça para a equipe colorada, 86% dos votos para o Inter de Porto Alegre. Já o Corinthians, na Sul-Americana, enfrentam o Huancayo numa partida que para o Timão não vale nada, já está desclassificado, mas a torcida aposta no Huancayo, 67% dos votos para a equipe do Huancayo, quer dizer, né, todos os secadores aí contra a equipe do Corinthians, né, Rodrigo? Não tenha dúvida. São bons jogos, esse jogo do Internacional, por exemplo, na Libertadores aí, o Inter tem que pelo menos empatar para não correr o risco aí de, né, uma surpresa, já que o Deportivo Táchira começou a ganhar os jogos aí de formas até espantosas, né? Ontem 7-2 no time do Modis, né, o time do Always Ready, quer dizer, então acho que
Libertadores tem essas coisas, Rocha Júnior. Ninguém imaginava, por exemplo, o Palmeiras também perdendo um defensa aqui do jeito que foi, uma lambança da zaga, um absurdo, onde o Palmeiras é muito forte, onde o Palmeiras não leva 4 gols dentro do Allianz Parque, e dessa vez perdeu de 4, né, meu amigo? Foi a primeira vez que o Palmeiras levou 4 gols dentro do Allianz, acho que é um dado que tem que ser falado, mas que também não abala as estruturas, porque são coisas que acontecem no futebol. Esse defensa tá dando trabalho pro Palmeiras, hein? Esse ano já se enfrentaram 4 vezes... Dá muito trabalho. Complicado. Dá trabalho e taticamente eu acho que joga melhor do que o Palmeiras. Nas partidas que fez, jogou melhor do que o Palmeiras, ao meu ver. Tanto é que no primeiro jogo de 2-1 para o Palmeiras jogou contra um time cheio de Covid, com 15 jogadores com Covid, e o Palmeiras foi lá e ganhou pela Libertadores, né? Na Libertadores. Levou um gol e depois, graças ao goleiro Everton, que aliás é um grande nome do clube hoje para mim, ele e o Gomes, acho que são as forças ali na zaga, consegue fazer com que o Palmeiras não saia derrotado ou pelo menos com empate. Financeiramente, o Campeonato Paulista a Federação Paulista de Futebol vai premiar com 3,5 milhões o vencedor da competição. Para o São Paulo, 3,5 milhões, claro, ajuda, mas não resolve nada, até porque a dívida São Paulina é muito grande. Para a equipe do Palmeiras, ajuda, também é lógico, mas não fica só por aí. A equipe tem um bônus da sua patrocinadora Crefisa. Se ganhar o Paulista, leva mais 4 milhões. Quer dizer, é um bônus além da premiação da federação, né, Rodrigo? Não tenha dúvida. Dinheiro sempre é bom para os clubes, ainda mais na situação que a gente está vivendo de pandemia, situação que tem que vender jogador para poder botar a caixa, uma vez que não tem torcedor dentro dos estádios. Né? Não dá para você depender somente de patrocínio e também de direito de imagem. Mas... nesse momento, o torcedor de São Paulo não está preocupado com quanto que vai ser, o que uma metade do que a federação vai pagar para poder ajudar, né, na causa da pandemia, que eu acho que é o mínimo que deve ser feito, né, porque a gente é contra a volta do futebol, mas também não somos hipócritas aqui. Estamos trabalhando, falando sobre futebol aqui. Mas uma coisa é trabalhar pelo futebol, outra coisa é aplaudir e achar que realmente tem que ter voltado, tem que seguir a vida. Estamos vendo aí as equipes, Rocha Júnior, voltando a ter novamente Covid pela segunda vez, terceira vez até alguns casos. Quer dizer, é muito sério isso, porque isso causa... Já estão falando em terceira onda, inclusive. Exatamente. O vírus vindo da Índia, né? Uma nova cepa. Exatamente, então isso deixa sequelas. O profissional ele pode, de repente, ter um problema físico, um problema de pensamento mental ali durante um jogo, sei lá, e acabar a carreira dele, simplesmente pelo fato de vamos voltar para os estádios. Ah, mas aí a culpa é de quem? A culpa é de quem liberou a federação? Não, a culpa é dos clubes. Os clubes deveriam se juntar e falar assim, não tem campeonato, dane-se. Vamos preservar as vidas, vamos preservar nossas famílias, vamos preservar, enfim... Mas o dinheiro fala mais alto, Rocha Júnior. Infelizmente, o dinheiro fala mais alto. É verdade. Um abraço carinhoso aí pro Fernando Maringo. Fernando, ele está nos assistindo através da nossa página dos Balzaquianos. Alô, galera dos Balzaquianos. Forte abraço para todos vocês aí. O Fernando Maringo, ele é palmeirense e está acompanhando aí o nosso Esquenta. E você também pode participar, mandando a sua mensagem, dando o seu palpite para a partida daqui a pouquinho, 10 da noite, a bola rola, logo após a novela da Toda Poderosa, né? Enfim. Agora são 21h32. Rodrigo, vamos fazer aqui, as equipes já estão escaladas, já estão definidas pelos seus técnicos, e a gente vamos traçar um paralelo entre os jogadores em cada posição. Aí você diz aí qual que você prefere. Não é questão de melhor, é de preferência, porque... De preferência. Né, não existe essa coisa, melhor. Melhor é questão de momento também, é questão de gosto. Então, preferência. São Paulo vai de Volpi no gol, o Palmeiras, o Everton. E aí? Sem sombra de dúvida, o Everton, porque o Volpi tem alguns jogos chaves que ele aparece, mas, infelizmente, muitos desses jogos chaves que ele também aparece positivamente... Quando falha, meu amigo, ele falha de um jeito que acaba detonando o São Paulo e o São Paulo acaba sendo derrotado. Eu acho o Everton hoje, no Brasil, no mundo, no caso do que se diz respeito a goleiro brasileiro, o melhor goleiro em atividade. Não sei como será o Everton, por exemplo, na seleção brasileira. Ah, mas já foi na Olimpíada, ganhou e foi bem. Uma coisa é você jogar em clube, outra coisa é jogar na seleção.
Eu quero muito poder ver ele sendo o primeiro goleiro da seleção brasileira para poder tirar essa dúvida de não pesou a camisa amarelinha no Everton. Então, hoje, eu acho que o Everton era goleiro, mas na seleção tem que ver como é que ele vai se comportar. E agora a gente tem um goleiro artilheiro na seleção, que é o Alisson, né? Fez Ah, aquele que gol lá golaço. que, vou te falar, Que meu amigo. golaço. Que golaço. Lá da Maravilha. Né? Ele até mencionou isso na entrevista que deu, que o posicionamento do queixo no peito, Queixo aqui, né? isso é cabeça E virada. cabeça virada no ombro, enfim, e ele aplicou a técnica e deu certo. Fazia muito gol assim, Rocha Júnior. Fazia muito gol assim, até pela minha altura, todos os cruzamentos eu ia assim, desse jeito, assim. Eu defendi muitos gols assim, né? Quer dizer, muitas tentativas de gol assim. Não pegou o Rodrigo Coutinho pela frente. Muito bem, agora o São Paulo vai no 4-4-2. Então, na lateral direita tem Arboleda e o Palmeiras tem Mike. Olha, vamos ser sinceros aqui. Eu particularmente, eu sempre falei isso no caso do Palmeiras. Eu acho que os alas do Palmeiras são fracos. Os alas não, os laterais, né? A ponto que você vê que o Lucas Lima virou o ala aí de novo. Aí Esse foi um erro do Abel. Né? Tomou um gol por causa disso, inclusive. Para mim, esse foi um erro do Abel de insistir, porque o Lucas Lima não poderia nunca ter jogado de ala ali. Ah, mas contra Corinthians dá certo, contra, enfim, Bragantino deu muito certo. Não interessa, gente. Não interessa. Eu, na minha opinião, Mike e Marcos Rocha, eu não gosto, acho ruins. Só que o Marcos Rocha, por exemplo, ele é um cara que participa de praticamente todas as jogadas de gol do Palmeiras. Mas não é lembrado por isso, é lembrado pelos erros, é lembrado pela Avenida Marcos Rocha. Mas, enfim, hoje eu acho o Arboleda, Rocha Júnior. O Arboleda porque ele dá uma segurança com os três zagueiros, faz com que o Léo acabe se destacando também por saber jogar pela esquerda e também poder fazer essa parte defensiva. O Arboleda é um zagueiro tão bom na zaga quanto no ataque. Ele incomoda mais do que o Mike, para mim. Eu até também porque concordo. o Mike não é zagueiro, né? Mas, enfim... Eu concordo, a Arboleda para mim tem mais qualidade técnica também e faz mais a função de lateral do que o Mike. O Mike é um jogador voluntarioso, velocista, mas erra muito, principalmente questão de passes, é de se assustar até. Um abraço pro Pedro Belo da Silva. Ô Pedro, tá ali curtindo a gente também pelo Balzaquianos, acompanhando a nossa transmissão. Agora, Rocha, você me permite, eu acho que a comparação do Mike hoje seria mais até com o Dani Alves, que vai ser o ala pelo São Paulo, não jogando de lateral, ele vai ser mais o ala como o Mike, porque quem vai fazer essa do Palmeiras, como joga há muito tempo, já começou a jogar assim com o Abel Ferreira, com três zagueiros, você vai falar, eu compararia o Arboleda nesse caso com o Luan. Eu compararia com o Luan. É verdade. Então vamos lá. Arboleda e Luan, para mim, continua a Arboleda. Arboleda, não tem nem dúvida. Qualquer zagueiro do São Paulo ali é melhor do que o Luan. Embora que o Luan, aliás, ultimamente, depois de toda aquela pressão da torcida para a saída dele, afinal de contas, sempre em momento decisivo, o Luan faz alguma besteira, mas o Luan é aquele jogador que, à semelhança do Felipe Melo, ele consegue fazer lançamentos longos e consegue articular um contragolpe para a equipe do Palmeiras. É um jogador importante, mas no conjunto, o Arboleda, para mim, é melhor. Eu, se fosse palmeirense, eu estaria infartando, vendo que o Luan vai ser o cara que vai ter que segurar um time do São Paulo, que é um time de toque de bola, de subidas de surpresa. Eu teria um pouco de receio. O Luan falhou no gol do Defensa e Justiça, foi nas costas dele de novo. Ela passou por ele e o cara do Defensa vai e faz o gol. Então, o Romero. Então, eu acho, não sei. Eu particularmente, acho que pelas críticas que o Luan recebe, eu acho que ele tem personalidade, porque ele aguenta o tranco e volta pro campo. Aí. E o Palmeiras não tem o Kusevich, que está machucado. Tem outro Luan Pereu, tem jogadores melhores do que o Luan, mas nesse momento tem que ser ele mesmo. Né? É verdade, tem razão. Aí o São Paulo tem o Miranda, zagueiro central, o capitão da equipe, e o Gustavo Gomes, que é o todo-poderoso chefão da equipe do Palmeiras. Aqui a briga é boa, hein? Aí eu vou falar uma coisa para você. Hoje o Gustavo Gomes é um cara que bota o Palmeiras no bolso, é um cara que, tanto quanto o Everton, como eu falei, os dois defensivamente são perfeitos. Mas o Miranda para mim é, sem sombra de dúvida, um dos melhores zagueiros que o Brasil tem. Eu levaria ele para a Copa, apesar da idade e tudo, porque uma zaga que você tem você tem o Marquinhos e o Miranda, para mim é uma baita de uma zaga da seleção brasileira. Miranda joga demais, Rocha. Miranda é técnico, Miranda ele tem um tempo de bola, ele cerca, ele não é um cara de catimba, é um cara que joga pro clube, pro São Paulo, pro time, ele não tem aquela coisa de querer mostrar, eu sou o Miranda, não, ele joga
muita bola. Acho que aqui eu vou botar um equilíbrio. Os dois são muito importantes para suas respectivas equipes. Eu voto no Gomes devido à questão da idade. Devido à questão da idade, o Miranda pode sentir, de repente, numa segunda etapa, mas enfim, pela idade, só pela idade, o Gomes, para mim, leva uma ligeira vantagem. Mas só por isso. Eu acho o Miranda mais decisivo. No momento de decisão, eu acho o Miranda compromete menos do que o Gomes. Não que o Gomes comprometa, não é isso, mas quem tem do lado Luan hoje, por exemplo, e do outro vai ter o Renan, que é o menino que tá jogando bem, que você vai falar aí, e do outro você tem a Boleda e Léo, aí por isso que eu coloco o Miranda. Então vamos lá, Léo, o São Paulo vai de Léo com a 16, o Palmeiras vai de Renan com a camisa 3, esse menino, uma grata surpresa pro futebol brasileiro, hein, Rodrigo? Não tenha dúvida, mais um garoto do Palmeiras aí que vem dando certo, que tem personalidade, que entra, aproveita a chance que foi dada e joga demais. Jogou demais contra o Corinthians, mas jogou demais contra o Corinthians. Acho que é um garoto que provavelmente não vai permanecer no Palmeiras por uma longa data. Não vai durar muito não, né? Eu acho que foi uma grata surpresa, sim, Rocha Júnior. E o Léo também, muito tempo jogando de lateral esquerdo pelo São Paulo, quando não podia ter o Reinaldo. Hoje, ele ajudando ali na defesa, é um cara que não compromete, está jogando muito sério, é um cara de muita raça, um menino também que tem que ser aplaudido. Mas hoje, eu acho que no momento, pelo fato de jogar mais tempo do que o Renan, e por ser uma final já está mais acostumado com essa situação, eu acho que aí eu vou colocar o Léo. Um abraço também pro Paulo Olívio. Paulo Olívio, também aqui o Ruiter Lima, também acompanhando a nossa transmissão. Estamos fazendo esse esquenta entre Palmeiras e São Paulo, primeiro jogo do Campeonato Paulista, decisão do Paulistão 2021. Agora vamos analisar Dani Alves, o camisa 10 São Paulino, jogando na lateral direita, e aí sim, aí é a questão do Mike, né, Rodrigo? Não tem nem comparação, né? Olha, foi o que você falou, não tem comparação, aqui não tem nem muito o que falar, né, cara? Você não gosta do Dani, né? Eu sei que não. Eu gosto quando ele joga na lateral. Quando ele foi pro meio de campo, eu não gostava, não. Eu vou falar uma coisa pra você. No esquema tático que tem o Hernan Crespo, que você pega a bola pela ala e vem pela diagonal fazendo um losango e trocando de posição nas costas de quem tá marcando, o Dani Alves é impressionante. E ele tem uma visão de jogo absurda. Gostar do jogador é uma coisa, como pessoa e tal. Sim. Agora, como atleta, eu não tenho dúvida. E outra, então, a questão é que ele volta de lesão. Tem que ver até que ponto que ele vai sofrer aí uma sequência, por exemplo, de uma pressão do São Paulo em cima do Palmeiras, que eu acho que os dois times vão ter uma característica diferente hoje. Palmeiras com a mesma, de pressionar do meio para frente, e o São Paulo com posse de bola, esperando uma bola de 2 toques. Esse que é o ponto que o Palmeiras tem que tomar cuidado. Então, aí nesse ponto, eu acho que o Dani Alves sobra e se deixar ele livre vai ser um problema muito sério. É verdade, com toda certeza. Agora, vamos para a próxima comparação. Luan, camisa 13 do São Paulo, e o Vitor Luiz, do Palmeiras. Olha, aqui na verdade você vai comparar o Vitor Luiz com o Reinaldo, né? Perdão, falei bobagem. O Luan é o primeiro volante. O primeiro volante. Eu acho o Reinaldo hoje uma das peças mais importantes do São Paulo, não é de hoje. Desde a época do Fernando Diniz, e era muito criticado também, porque tudo nas costas dele, mas às vezes meio espalhafatoso, meio ansioso para resolver uma jogada, mas tem a bola parada como um grande... A bola parada é o cruzamento do Reinaldo. Eu acho que é um cara que apoia muito bem, não defende tão bem quanto, por isso até 3 zagueiros do São Paulo, nesse esquema do Crespo, acho que ele percebeu isso, e dá liberdade para que ele jogue como ala. Aí, meu amigo, ele também, mesma coisa que o Dani Alves. Quando cai na diagonal, quando cai podendo fazer o losango, o Reinaldo é extremamente perigoso. Vitor Luiz, por sua vez, foi muito bem contra o Corinthians e vem substituindo bem já o Vinha, que é o titular, né, que não pode estar jogando, mas é o titular, né? Aliás, fez até gol, né? Foi uma opção. Fez o gol e bola na trave. Bola na trave, exatamente. Também. E o Vitor Luiz teve bons momentos nos clubes que passou, foi bem no Botafogo também, só que hoje o Reinaldo eu acho mais bola do que o Vitor Luiz. Se eu tivesse que escolher um jogador para levar para o meu time, eu levaria o Reinaldo. Eu fico com o Vitor Luiz por ser uma opção clara em termos de finalização. Ele chuta muito bem pro gol e pode surpreender aí caso o São Paulo dê espaço pela lateral. O Reinaldo, para mim, é um pouco mais de distribuição de jogo, não é aquele cara que, de repente, numa sobra de bola pode decidir a partida. Mas, enfim, né? É apenas opinião. Aí agora vamos, sim, com o primeiro volante, o Luan, camisa 13, e o Palmeiras vai de Felipe Melo. Briga boa aqui também, Rodrigo.
Briga boa, acho que aí, se assim como eu fui lá em cima, falando de quem está mais acostumado com decisões, eu não posso também ficar em cima do muro aqui agora. Acho que o Felipe Melo é um jogador experiente, é um cara que dá uma contenção que o Palmeiras faz dessa pressão do meio para frente, é importantíssimo, até porque ele consegue fazer a parte como um outro zagueiro, como líbero, como volante e até como um armador. O Felipe Melo tem uns lançamentos para a profundidade do Palmeiras que são muito interessantes. É um jogador que não pode ficar livre. Só que o Luan, para mim, é uma grata surpresa do São Paulo. Eu acho um baita jogador. Eu gosto demais da forma como o Luan joga. Ele joga pro time também. E é um cara bem... É o motorzinho do São Paulo mesmo. Ele é um jogador muito interessante no esquema tático do Crespo. Mas pela experiência e pelo meio de decisão, talvez a ansiedade fique um pouco mais aí com o Luan. Então eu vou de Felipe Melo. Eu individualmente, eu votaria no Luan pela questão da idade. Mas pelo conjunto, porque veja bem, ao meu ver, o Palmeiras entra com o Felipe Melo, ele dá todo o gás possível e aí substitui pelo Danilo. Então mantém um padrão de reposição rápida, de contragolpe. Então, para mim, pelo conjunto, aí vem o Felipe Melo. Pela individualidade, o Luan. Agora o próximo, Lisiero, camisa 14. E no Palmeiras seria o Patrick de Paula, correto? Isso, olha, o Lisiero ele voltou bem de São Paulo, teve uma lesão, ele está voltando aos poucos, e o Patrick de Paula também é uma grata surpresa no Palmeiras, desde quando ganhou o Paulista do ano passado. Aliás, é um título que, por curiosidade, o Palmeiras não ganhava desde 2008, né? Não ganhava desde 2008, o São Paulo não ganha desde 2005, então tem um jejum também aqui, como teve com o Palmeiras no ano passado contra o Corinthians, então tem mais esse ingrediente aí. E o Patrick de Paula foi o cara que assumiu, abraçou a bola, foi lá e bateu o último pênalti contra o Cássio, né, ao meu ver, uma covardia ter deixado ele bater, mas enfim, teve personalidade, falou, daqui que eu bato. É um jogador muito forte, é um jogador que marca bem, é um jogador que joga pro time também, corre demais, se doa muito. E o Lisiero eu acho um jogador um pouco mais técnico até, mas nesse momento, pelo andar da carruagem, de ter mais tempo jogando e tá voltando agora só o Lisiero, eu vou de Patrick de Paula. Bom, aí essa próxima comparação eu acredito que também não vai haver muitas dúvidas. O São Paulo vem de Gabriel Sara, camisa 21, e o Palmeiras vem de Rafael Veiga. O Sara ainda é promessa, Veiga é uma realidade, concorda? Não tenha dúvida. O Gabriel Sara, inclusive, é muito questionado pelos próprios torcedores do São Paulo de ser um jogador ok, um jogador para ser um bom banco, não um jogador para ser titular. Ah, não, mas às vezes ele entra bem, então assim, não é uma constância. Já o Rafael Veiga, de questionado, que era um cara que botava as duas chuteiras iguais no pé, né, uma da direita e outra da direita junto, não conseguia fazer isso, a gente tem que bater palma porque ele se reencontrou, acho que ele está tendo uma grande fase, como teve no Atlético Paranaense também em outros tempos. Eu vejo o Rafael Veiga como uma das peças mais importantes do Palmeiras hoje, porque é um cara que tem um chute de fora da área, é o cara que tem a bola parada e é o cara que busca o jogo. Eu iria hoje, sem sombra de dúvida, de Rafael Veiga, apesar do Gabriel Sara nos últimos jogos estar marcando o gol, porque é um elemento surpresa. Ele joga como se fosse um segundo volante vindo de surpresa para o arremate. Então tem que tomar cuidado, mas eu vou de Rafael Veiga. A próxima comparação é até um pouco complicada, porque o Palmeiras tem dois atacantes, embora um que vem recuar. É até interessante isso, vamos falar de Luiz Adriano e o Rony. O Luiz Adriano sempre veio com esse papel meio de um falso centroavante, de ocupar os espaços no meio de campo, ajudar na marcação. Só que de repente, chega numa partida, o Rony fala, deixa comigo, eu vou fazer isso hoje. E o Luiz Adriano ficou avançado, esperando a bola para receber, para fazer trabalho de pivô, enfim, avançar contra o adversário, e o Rony foi marcar. Então é interessante esse aspecto, mas o São Paulo vem com Benítez, camisa 8, e o Pablo. A gente pode comparar quem com quem? Eu compararia Benítez com Luiz Adriano, talvez? Olha, eu compararia, Rocha, o Benítez com o Rafael Veiga, por exemplo. Tá? A comparação que eu faria hoje. Por que eu faria essa comparação hoje? Porque o Sara está substituindo o Luciano. Ah, é verdade, tem razão. Nesse conjunto da obra. Mas se eu for comparar o Benítez sendo o cara que teoricamente faria a posição do Luciano, e não é o caso, porque o Benítez é o cara da criação e vem fazendo esse papel fantasticamente, lindamente o trabalho do Benítez. Caiu com uma luva no esquema tático do Crespo.
não pode deixar esse cara sozinho. Acho que o Palmeiras hoje tem que marcar o Benítez, que deixar o Benítez jogar, e o São Paulo tem que estar preparado para deixar o Benítez ser marcado. Me cobrem depois aqui, a leitura que eu faço da partida é Benítez muito bem marcado e o Dani Alves com a liberdade para criar. São Paulo tem 2 grandes nomes aí de criação, tem o Benítez e tem o Dani Alves. Só que tem um detalhe, né? O Benítez, ele cansa rápido, não cansa, Rodrigo? O Benítez, ele não é que ele cansa rápido, ele é um jogador lento. Ele é um jogador lento. Só que o jogador, quando é lento e tem técnica, só precisa de girar para colocar a bola onde quer. Esse jogador é o Benítez, Rocha. E ele faz isso muito bem. Fez isso contra a Ferroviária, fez isso contra o Mirassol e vem fazendo isso na Libertadores. Mas aí você fala de um cara que é lento e do outro lado tem um motor que não para, que é o Rony. O bichinho corre o tempo todo, inclusive na altitude na última partida, né? Perfeito. O Rony vai ser uma questão, vai ser curioso a gente ver o Rony, porque ele vai cair em cima do Léo, provavelmente, porque ele investe, na verdade. Na hora na esquerda ou na direita, é um jogador que complica um pouco. Se ele cair no lado esquerdo, que ele normalmente joga mais pelo lado esquerdo, aí, meu amigo, nós estamos falando que ele vai ter que cobrir ali, vai ser uma arboleda em cima dele e pode se sobressair. Porém, aqui no caso, Rony, Luiz Adriano, Benítez e Pablo, eu vejo muito equilíbrio quando o Luiz Adriano ele é esse cara que vai fazer a função. Se o São Paulo tem Benítez e tem Dani Alves, o Palmeiras tem o Rafael Veiga e tem o Luiz Adriano para fazer isso. E o Luiz Adriano não está preocupado em marcar gols, ele é um cara que está servindo demais. Ele busca o jogo, Rocha. É um cara interessante isso, né? Porque geralmente centroavante, você pega um Gabigol, por exemplo. O Gabigol, ele faz alguma coisa de dar assistência, mas é raro. Ele quer definir, ele quer fazer o gol. Aí você pega um Luiz Adriano, que poderia, de repente, em várias partidas, teve a chance dele fazer, concluir, ele preferiu passar e passou magistralmente bem. Quer dizer, é raro achar isso no jogador de ataque, né? Mas a gente acha isso no jogador de ataque quando ele entende qual que é o esquema tático ou qual que é a metodologia que o treinador leva para campo. O Luiz Adriano, nesse esquema que eu estou desenhando do São Paulo, com Benítez e Dani Alves, é Rafael Veiga e Luiz Adriano hoje. Eu faria isso, porque é uma forma de você equilibrar as ações de quando você tem um jogador importante sendo marcado. Se o Palmeiras não fizer isso, ele vai perder uma oportunidade de ter uma arma como o Luiz Adriano para servir o Rony. E o Pablo? Onde fica o Pablo nessa? O Pablo é muito questionado pelo torcedor do São Paulo de por que trouxe o Pablo. Mas o Pablo, querendo ou não, é um cara dentro do que o São Paulo tem de opção no ataque. Né? Não tem o Luciano, que para mim era o melhor que teria, mas enfim, o São Paulo não tem o que fazer, cara. Vai ter que ir com o Pablo. O Pablo é o cara que tem fome de gol, Rocha. Não está até relativamente atravessando um bom momento, mas é um jogador ainda questionável, aquele que não passa aquela confiança de puta, será que hoje vai de novo? Será que... Não passa aquela confiança, mas é um jogador que tem que tomar cuidado, porque ele é bom no jogo aéreo, ele guarda bem a bola também para servir para quem vem de trás. Talvez o grande lance do Pablo aqui hoje não é nem só ele servir, ele receber, é ele servir. Para a gente finalizar, Rodrigo, acho que é um ponto muito importante que pode decidir a partida. O jogador coringa, aquele que entra, que não está na equipe principal e que de repente entra e pode mudar a história do jogo. Para mim, pelo Palmeiras, é Gustavo Scarpa. O Scarpa, nas últimas partidas, na última inclusive contra o Defensa, jogou um bolão, foi um monstro em campo. A Palmeiras perdeu, mas ele fez de tudo, deu assistência, procurou o gol o tempo todo, enfim, articulou jogadas. Se ele entrar numa segunda etapa e estiver tão iluminado quanto na última partida, pode fazer diferença. Agora, o banco do São Paulo, eu já não vejo esse jogador, Rodrigo. Tem, por exemplo, Igor Gomes, mas jogou muito mal na última partida. Vitor Bueno nem se fala, torcida quer ir longe do Morumbi. Tem o Hernanes, que nunca é aproveitado pelo Crespo, entra sempre no final da partida. Eu vejo o Nestor. Talvez aí o Nestor, se tiver uma chance, pode fazer alguma coisa. Mas o Nestor, nesse caso, se o São Paulo estiver ganhando o jogo e precisar prender um pouco mais a bola, forçar um pouco mais a marcação do Palmeiras, que ele é um volante, ele joga bem, é um jogador interessante também, mas... Eu concordo com você, eu acho que hoje o Scarpa, que também há muito tempo era questionado e tal, tá tendo um pouco mais de liberdade para jogar, tá sendo feliz quando ele entra, tá entendendo a filosofia do Abel de, olha, em alguns momentos eu vou te usar e tal, se souber entender isso, você pode ir longe aqui no Palmeiras. Eu acho que ele entendeu o recado, diferente até do Lucas Lima, que, enfim, não consegue andar. Começou bem no Campeonato Paulista, o Lucas Lima, a gente também não pode negar isso, mas, sem sombra de dúvida, hoje um banco que pode estar melhor sendo servido aí é o do Palmeiras. Rapaz, ele fez aquela harmonização facial
E eu vou te confessar, eu não sabia mais quem era o Lucas Lima, porque eu olhei assim, na última partida, antes deles entrarem no gramado, eles se reuniram e tal. Falei, cadê o Lucas Lima ali? Eu não achava o cara. Eu falei, meu, como muda, né? Mudou a expressão, não sei o quê. Enfim, né? Entendo. Mas eu acho que é interessante nesse jogo também a gente pegar como é que foram as campanhas em relação da fase de quartas para frente. Porque além do Palmeiras ser um time que, ao meu ver, é um time já formado, um time que vem melhor, porque já está formado, já está acostumado com título, acostumado com derrotas e consegue se levantar das derrotas. Foi assim que, se não fosse, não conseguiria... Né, depois de uma Copa do Brasil, perde 2 títulos, vai para o Mundial, enfim, foi uma catástrofe, mas está chegando numa nova decisão. O Palmeiras, ele pegou o Red Bull Bragantino, que para muitos, inclusive para mim, acho que tiraria o Palmeiras. Porque foi encardida a partida, muito difícil. Foi encardida, foi apenas 1-0. E depois pegou o Corinthians, que, mas é o Corinthians, tá bem, tá, mas jogou em Itaquera, é um Corinthians que é um clássico, é um Corinthians que empatou com o São Paulo também, tudo bem, jogou com os reservas, o São Paulo foi mexendo de acordo com o jogo e tal. Mas eu acho que a campanha do Palmeiras das quartas para cá, e com 5 vitórias seguidas, é diferente do São Paulo, que apesar do Crespo não ter derrota no Paulista, porque aquela derrota para o Bragantino para mim não foi derrota, foi roubo. São Paulo foi roubado, então para mim o Hernando Crespo não teve derrota, São Paulo não teve derrota no Paulista, mas ganhou da Ferroviária e ganhou do Mirassol. Contra a Ferroviária, uma aula de futebol, poderia ter sido 6, 7 gols. E contra o Mirassol também 4-0, meu amigo, sobrando, tocando a bola de bobeirinha ali e tal, sem se esforçar. Mas, se você pegar o histórico, para o São Paulo pegar 2 times considerados pequenos, como Ferroviária e Mirassol, é complicado. Vale você ver aí. Ano passado, contra o próprio Mirassol, aí o São Paulo deu adeus aí de uma forma ridícula. Isso que o torcedor não quer mais ver. Então, nesse caso, para o São Paulo, eu acho que ele tirou essa zica e o São Paulo vai melhor no mata-mata quando ele pega time grande. O Palmeiras, ele vai bem quando está embalado. Jogo no Palestra? Não, é no Allianz Parque, ok. Mas no Allianz Parque que o Palmeiras não perdia para o São Paulo, já está 3 jogos sem ganhar, né? Exatamente. Bom, teve gol de cobertura, né? Na época do Ceni. Gol de cobertura, Robinho. Tem história. O Choque Rei tem história e história até dizer chega. Agora, pra gente finalizar, que o pessoal quer tomar uma aguinha ainda antes de sentar no sofá e assistir a partida. Perfeito. Palpite. São Paulo ou Palmeiras? Palmeiras ou São Paulo nessa primeira partida? Puta, Rocha, eu não vou ficar em cima do muro, mas assim, a gente tem que lembrar que faz 29 anos que eles se enfrentaram, né? Aquele jogo maravilhoso. 92. Eu estava 92. No Morumbi naquele dia, Rodrigo. Meu amigo, 92, 4-2 pro São Paulo, né? Primeiro jogo, com 3 gols do Raí, gol do Cafu, gol do Daniel Frasson pro Palmeiras de falta, bateu, entrou, enfim. O São Paulo voou e o Palmeiras, naquela ocasião, estava no jejum, né? Não ganhava um título. A Parmalat, né? A Parmalat tinha começado o seu trabalho, né? Era o Nelsinho Batista, o técnico do Palmeiras. Nelsinho Batista, que depois acabou sendo demitido, mas aí o Palmeiras tinha investido, na época, se não me engano, foi 3 milhões de dólares na época que tinha investido na Parmalat. Aí trouxe jogadores, por exemplo, como o Sorato, que tinha sido o artilheiro do Vasco, campeão em 89, o Cuca jogava. Cuca, tinha o Edinho, né, Edinho Baiano, o lateral tinha Evair, tinha o Daniel Frasson, que a gente tá falando aqui, que era um jogador do Paraná Clube, se eu não me enganado, tinha o Zinho, que veio do Flamengo em 92, campeão brasileiro, para poder fazer do Palmeiras um time forte no meio de campo, juntamente com o Mazinho, que viria a ser campeão brasileiro, os 2 campeões pela Copa do Mundo em 94, quer dizer, ali começava aquela coisa do Palmeiras Parmalat, mas perdeu esse título e seguiu com o jejum de 92 até 93, né? Depois ganha do Corinthians e aí sai da fila, mas era um jejum que já durava 16 anos, Rocha Júnior, e agora o jejum é do São Paulo. Tá, mas você falou, mas não deu seu palpite? Então, o meu palpite, por ser o jogo no Allianz, eu acho que o Palmeiras leva uma certa vantagem. Aí é um jogo de detalhe, Rocha. Se o Palmeiras fizer a marcação do meio para frente e jogando no erro do São Paulo, eu acho que ele sai vitorioso. Agora, se esperar o São Paulo, que gosta da posse de bola, tocar, como eu disse, no 1-2 e sai na frente, eu acho que dá empate hoje, Rocha. Empate. Ficou em cima do muro. Não, eu acho que dá empate. Se você falar quem ganha o título, eu acho que o São Paulo é campeão, mas eu acho que hoje dá empate. Olha, eu vou dar o palpite também para não ficar em cima do muro. Para mim, 3-0 Palmeiras. 3-0 Palmeiras? Pô, o Palmeiras não ganha do São Paulo, tem 4 jogos. Mas justamente por toda a confluência da situação em si, quando você vê o São Paulo, você vê uma equipe que quer construir jogada, que quer atacar, o São Paulo vai dar muita brecha e o Palmeiras vai se aproveitar disso hoje.
E aí, Olha, a partir do momento que fizer o primeiro gol, já vai abalar. Levou o segundo, então aí caiu a casinha. Olha, Rocha, nos últimos 5 jogos Palmeiras e São Paulo, 4 foram dentro do Allianz. O Palmeiras ganhou de 3-0. Depois só deu São Paulo. São Paulo empatou, São Paulo ganhou de 2-0, São Paulo ganhou de 1-0 no Brasileiro. E ganhou no Paulista. É esperar pra ver. Meus palpites são tudo doido mesmo, essa é a verdade, né? Eu espero ver bastante gol, mas se você falar... Eu espero que sejam uns 2-2 o jogo de hoje. Mas eu acho que o São Paulo não vai deixar escapar esse título, não. Mas o Palmeiras também... Resposta para você, um dos dois vai vender cara essa derrota. Ninguém vai entregar assim, tipo, tive um mau dia e vai aceitar a derrota. Não vão aceitar a derrota. Dane-se, Libertadores é depois, a gente vê o que a gente faz. Mas agora, já que chegou, agora dá para ver. Olha, se quem acertar depois, o outro que perder vai ter que dar um jeito de pagar uma pizza aí, fechou? Uma é lenda, vamos fazer duas pizzas aí. Eu pago, mesmo ganhando, eu pago o maior prazer essa pizza aí, essa resenha. Uma boa sorte para o Palmeiras, boa sorte para o São Paulo. Acho que a gente tem que o bom futebol, que o bom futebol prevaleça acima de tudo, né? Que seja um espetáculo, exatamente. Porque é isso que precisamos. O Paulista teve jogos muito ruins e a gente precisa de um jogo muito bonito aí nessa final. Agora faltam um minutinho só para começar a bola rolar. Então dá tempo de você ir para a cozinha, tomar sua água, pegar a sua cervejinha, você que gosta de cerveja, você que gosta de vinho, sentar no sofá e apreciar, degustar a partida de futebol, porque é de futebol que o povo gosta. Rodrigão, forte abraço, até a próxima. Valeu, Rochinha, valeu, gente, obrigado aí, galera do Esporte Acontece, do Rocha na Rede, segue o canal, compartilhe, vamos junto, vamos trocar ideia. Porque aqui a diferença é toda sua. Valeu, gente, até!